Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast A Mente da Gente, que fala de saúde mental e segurança no trabalho. Esse é mais um episódio que chega até você com o apoio da Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que acredita no desenvolvimento de pessoas e comunidades, e também do Plano de Saúde São José, referência em cuidado, confiança e bem-estar. Eu sou Fábio Cadorim, psicólogo, psicanalista, jornalista, professor e palestrante, e desenvolvo esse projeto com essa parceira que também tem muito conhecimento para dividir com a gente, né, Letícia? É isso aí, eu sou Letícia Zanini, psicóloga, palestrante, professora e uma entusiasta do desenvolvimento humano, tendo como uma bandeira aí, produza sem adoecer e desenvolva sem maltratar. Hoje o assunto é urgente, técnico e também necessário. As implicações jurídicas da nova NR1, especialmente quando falamos sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E para essa conversa de peso, nós recebemos aqui com muito prazer a doutora Ana Paula Farias, advogada com vasta experiência em direito do trabalho e em assessoria para empresas que desejam agir dentro da lei e, principalmente, com respeito à saúde mental dos seus colaboradores. Doutora Ana Paula, muito bem-vinda aqui ao podcast A Mente da Gente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho aí sobre essas novas exigências, né, da NR1. Então, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre você, conta para a gente um pouco da sua trajetória e como você tem acompanhado essa movimentação em torno da NR1. Certo, eu advogo já há 22 anos, né? Sempre para empresas, acaba fazendo algum ou outro serviço para a pessoa física do sócio, que às vezes é necessário, mas a gente sempre atuou com foco nas empresas. E, em especial, meu coração sempre foi mais para o direito do trabalho empresarial, porque a gente vê muitos colegas atuando só em prol do empregado e, às vezes, da empresa fica um pouco mais reduzido. E eu sempre apoio, estou sempre atenta, né, a ajudar as empresas que precisam desse cuidado, dessa atenção mais especial. E com a NR1 é um assunto mais novo, digamos assim, ele já existia, né, com outras normas regulamentadoras, mas diante aí das inovações e de tudo do mundo tecnológico, eu digo, tudo ficou muito aflorado. E como a informação vem muito rápida para os empregados, eles também acabam necessitando desse cuidado dentro da empresa. E por isso reflete no dia a dia do empregado e a gente tem que estar atento, nós como empresas, esse cuidado, essa atenção, esse acolhimento para o empregado. Então a gente está sempre estudando, sempre atento às decisões judiciais e com a NR1, ainda que não esteja valendo as punições, ela já existia internamente dentro de outras NRs. Então a gente acaba tendo esse contato diário, né, com esse problema. Você falou ali do seu trabalho como advogada das empresas, acho que esse é um ponto que a gente está focando bastante nesse podcast. Nós não estamos aqui do lado A ou do lado B, porque muitas vezes existe essa discussão de colocar a empresa como vilã, o trabalhador como vítima, e quando a gente fala do direito, a gente quer justiça, seja para a empresa, seja para o trabalhador. Então a nossa conversa hoje em torno da NR1, que vai, obviamente, trazer muitas implicações jurídicas, e é por isso que a gente convidou você para falar sobre isso, é para ajudar as empresas a se adequarem e, com isso, favorecerem os trabalhadores, lembrando que os trabalhadores também têm responsabilidades nesse processo. Com certeza. Eu vejo assim, eu sempre digo, somos uma equipe dentro da empresa e temos que acolher o nosso colaborador, o nosso empregado, porque ele nos dá o resultado também. Então, nós temos que ter esse cuidado. Não adianta ser, não somos a empresa, nós não somos vilã e sempre na defensiva. Eu acho que se estivermos todos juntos, escutando, acolhendo, o resultado não vai ser outro, senão o sucesso de ambos os lados. Ele sendo reconhecido e nós tendo o resultado que nós almejamos. Então, eu acho isso muito importante. Eu sou uma advogada, assim, que eu vou até o RH, eu converso, eu tento participar das decisões, de eventuais penalidades que sejam necessárias. Não gosto de falar, temos uns pré-modelos, mas eu gosto de justificar a cada necessidade, porque ali eu consigo entender qual é o problema do nosso empregado. Tem empresas com muitos empregados? Temos, mas para isso temos os líderes internos do setor de recursos humanos, aí o setor pessoal vai conversando também entre eles e o resultado acaba sendo sempre positivo. Nesse sentido. Muito bem. Doutora,
Conta pra gente o que, e para quem está nos ouvindo, porque eu falo que o barulho que a NR1 está fazendo não me assusta, o que me assusta é o silêncio, né, das empresas que ainda não entenderam o que muda de fato com a atualização da NR1 no campo jurídico. Certo. O que acontece? Todo mundo começa a dizer, não vai acontecer nada, isso já existia na NR17. O que é a NR17, para deixar bem claro para vocês? Né? NR, o que é? São as normas regulamentadoras. Nós temos a lei, abaixo das leis nós vamos ter normas técnicas, isso no ambiente do trabalho, tá? As normas técnicas são feitas por pessoas técnicas do lado da empresa, do empregado e do governo. Então, para fazer o quê? Essa legislação e ajustar os casos específicos. Então, nós temos várias NRs. Hoje, atualmente, temos 38 NRs. E a NR1, ela vem a ser a mãe das NRs. É aquela que vai coordenar tudo e aí vão vir as específicas. Então, nós temos várias outras que tratam de agentes físicos, da insalubridade, da periculosidade, fala só de EPI. Mas a NR1, ela já vinha um pouco inserida dentro da NR17, que trata da ergonomia, certo? E dentro dos riscos de trabalho, a gente sabe que vão ter os físicos, os biológicos, nós temos também os riscos de acidente. Isso, o que a NR1 trouxe? Ela trouxe dentro dela mais um tipo de risco, que é o risco psicossocial. Que eu digo assim, até conversando já com outros profissionais, a gente sabe que o psicossocial, ele vai atingir a parte psicológica do ser humano numa sociedade como um todo. E o trabalho é parte dessa sociedade. Só que, para simplificar para os meus clientes, quando eu converso com eles, olha, o que são os riscos psicossociais? A saúde mental do nosso colaborador. O que a nossa empresa, a NR1 em si, te respondendo diretamente, o que a nossa empresa precisa fazer, gerir e cuidar e prevenir da saúde mental? Será que nós estamos tendo metas abusivas para eles? Será que a nossa carga de trabalho não é excessiva para esses colaboradores? Será que eu tenho um líder? Eu foco muito em líder, eu me preocupo muito com os líderes, porque o que eles estão trazendo para dentro lá da indústria, lá do setor produtivo, ou lá do setor administrativo, que eu, empregador, sócio, não estou vendo. Porque nós contratamos pessoas, buscamos pessoas qualificadas para serem os nossos olhos, onde nós não podemos ver no momento que estamos em outro, né? Em outro compromisso, digamos assim. Então, será que essa NR1, esse setor, ele está sendo sobrecarregado por meio de um assédio moral que eu não esteja vendo? Será que está havendo algum assédio sexual e eu não esteja vendo? O que eu faço para observar isso? Será que o meu colaborador, o meu empregado, ele está sobrecarregado de alguma forma? Então, é para isso que eu vejo a NR1. Ela trouxe esse novo risco, que ele já existia, eu digo ali, escondidinho na NR17, mas será que eu tenho suporte, ou como eu posso prevenir que isso aconteça? E se acontecer? O que eu posso fazer? Então, as empresas realmente elas têm que estar atentas, porque vão haver cobranças neste sentido. Como é que você tem notado, pensando aí nos riscos psicossociais, essa evolução até da legislação? Porque se algo muda na legislação ou nas normas, é porque se está percebendo que algo não está bem, precisa ser ajustado. Como é que você percebe essa evolução? E pensando mais diretamente na NR1, né? Por que chegou a esse ponto? Certo. Quando o assédio moral veio à tona, e aí as pessoas começaram a fazer reclamações, entrar com ações trabalhistas com esse pedido específico de danos morais por assédio moral. A partir de 2017, com a alteração significativa da CLT, os pedidos aumentaram. Então, houve inúmeros pedidos nesse sentido junto às varas do trabalho, né, e que foram ser levadas adiante por meio do TRT, que são os tribunais regionais, e depois Brasília, TST, STJ, enfim. O que acontece? Quando começou a aparecerem esses pedidos, quando eles vieram à tona, eu acho que os legisladores atentaram-se para esse risco. E, diante disso, foram, por meio destas normas técnicas, né, aprimorando, que, olha, realmente tem um número grande de pedidos de assédio moral. Eu acho que as empresas estão, não negligenciando, mas, às vezes, não estão observando que há um risco que realmente existe no ambiente de trabalho. É um risco novo, digamos assim, né? E eu acho, sinceramente, que o esgotamento que veio com o burnout, foi, assim, o que desencadeou.
porque é um problema de ordem psicológica, ele não é físico, óbvio, ele não aparece, então não é uma coisa que a gente foi um acidente típico de trabalho. É algo como ele não aparece e a gente vai ter que notar por outros meios. E aí, em razão dessas reclamações, eu acho que o legislador se atentou e veio, então, com essa norma técnica, né, a NR1, trazer. Só que se nós virmos dentro da NR1 e nós baixarmos a legislação e colocar a palavra psicossocial, vamos ver poucos, digamos assim, pontos de dentro da legislação. Porque realmente é algo que a gente não consiga dizer, é isso, 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 isso. Ó, é só o esgotamento, é só esse sinal que o funcionário traz para a gente, é um atestado por ansiedade. Não, porque é uma coisa muito íntima do empregado. Então, não vai ser uma coisa que vai ficar exposta a ponto de a gente detectar facilmente. Então, eu acho que o legislador até demorou, estamos em 2025, né? Quando veio essas novas ações de assédio moral, já são praticamente 8 anos. Então, tudo demorou um pouco até aparecer de forma direta na legislação. Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que um agravante é porque a própria pessoa, por conta de uma herança histórica em relação à questão da saúde mental, a própria pessoa também às vezes não entende o que está acontecendo, não quer falar sobre isso, pelos velhos preconceitos e tabus que a gente existe. E aí, se a própria pessoa muitas vezes não tem consciência do que ela está passando, ou não sabe que ela pode e precisa procurar uma ajuda, fica ainda mais difícil para a empresa. Ela mesma não consegue identificar. Exato. Então é um desafio para todo mundo. Para todo mundo. Ontem, inclusive, eu estava numa palestra e eu falei a seguinte frase que, ouvindo vocês falar agora, acho que cabe aqui. Não significa que por ser invisível não exista. Exatamente. Né? Então, assim, algumas coisas ficaram veladas durante muito tempo, organizacionalmente, e aí me coloco no lugar de, antes de ser consultora, trabalhar como gestora de pessoas e inclusive, talvez em alguns momentos, né, até por imaturidade, pode ser que eu não tenha atuado prontamente frente a essas questões, mas quando eu falo velado, né, eu entendo assim, em alguns momentos fica claro alguns abusos de poder, mas em prol do resultado, a gente acaba colocando uma lente opaca e não enxergando coisas que são difíceis de serem tratadas, que são morosas, porque esse tipo de situação a gente não resolve, e às vezes em uma única conversa, com uma única tratativa, sabe? Então, eu fico me questionando se o embaixo do tapete, de certa forma, o quanto que ele também não é confortável, tanto para a organização quanto para algumas pessoas. E aí uma das coisas que a gente escuta, e aí escuta mesmo, porque como eu falei, faz barulho esse negócio, é uma preocupação da organização com as pessoas que às vezes podem ser mal intencionadas diante dessa situação. Como que você vê isso? Porque, me corrija se eu estiver errada, mas eu fui ler a NR1. Porque eu entendo que assim, a gente fica assustado, mas ele não faz o básico. Agora, contrato, de vai lá, assina, não, lê, tem que ler. E eu fui ler, e eu fiquei com a impressão de que ela não fala do adoecimento mental do sujeito, mas que ela fala do quanto a cultura precisa prover recurso para que ele não adoeça ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma preocupação como psicólogo e como ser humano. Quando as pessoas que já têm um acometimento mental forem fazer entrevistas de trabalho e falarem assim, eu tenho depressão. Será que a gente não vai aumentar o preconceito? Esse é um ponto que talvez esteja embaixo do tapete da NR1 e que talvez, eu não sei, mas o que vocês pensam sobre isso? E essa omissão, assim, às vezes ela faz no sentido de querer a vaga, de querer ser contratada. E aí ela omite para quê? Para não ser mal vista, mal intencionada. Essa moça, ela já vem com um histórico de doença, então talvez ela tenha que se afastar mais vezes, talvez ela tenha que fazer um tratamento. E assim, e às vezes o trabalho é a saída
entendeu? Para a ocupação dela, para a cura, enfim, tudo mais. É bem importante essa tua pergunta, porque é como eu falei agora há pouco, se a gente colocar a palavra, falando especificamente, tá, dos riscos psicossociais, se nós colocarmos na NR1 a palavra psicossocial, vão aparecer poucas vezes, porque ele não vai trazer, digamos assim, o que se trata especificamente, ele só traz assim, não pode fazer isso, tem que cuidar isso, mas não necessariamente para o risco psicossocial. É para um todo. Então, as empresas, realmente, eu penso, tá? Eu vejo que a saída para a questão de evitar esse problema é qualificação de líderes. Porque os líderes bem, digamos assim, instruídos, com essa visão de acolhimento do empregado, porque são feitas equipes, digamos assim. Não, às vezes um colaborador ajuda o outro, de mesma hierarquia, mas é ao líder que ele se reporta. E da forma que ele recebe esse acolhimento, essa atenção do líder, é que vai desenvolver todo aquele problema dentro da empresa. Se o problema dele, que, como já todos sabemos, é multifatorial, né? A gente sabe que, às vezes, o problema, a saúde mental do colaborador é de ordem multifatorial. Muitas vezes, ela pode estar se agravando dentro da empresa, como não. Pode ser dentro do ambiente familiar e venha refletir na empresa. Aí o líder, bem informado, preocupado realmente com o ser humano, ele vai conseguir detectar, de acolher e dizer, será que não é hora de repente, nós conversarmos aqui, de ter um atendimento mais específico para ti? Qual é a tua dor? Ah, Ana Paula, isso parece muito lindo, maravilhoso, agora bota no dia a dia da empresa. Eu acredito que no começo vai ser um pouco trabalhoso. Vai ser, como todo começo é difícil. Sem dúvida. Mas o resultado vai ser o quê? Vai ser muito positivo para todos os colaboradores verem o quanto nós somos bem cuidados neste quesito. Porque é aquilo que não aparece. Ter lá um médico do trabalho uma vez por semana para, de repente, fazer o retorno de acidente, retorno de benefício previdenciário, é tranquilo. Mas ter, às vezes, um profissional, ou de repente não dentro da empresa, mas dar essa opção para o colaborador de ter uma conversa com uma pessoa que trate, uma psicoterapeuta, né? Enfim, de várias ordens nesse sentido, eu acho que o resultado é muito positivo para a empresa. E o líder vai detectar isso muito mais do que qualquer outro colega de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa não quer transparecer essa dor, essa necessidade dela. Isso é importante. E quando a gente para pensar no sujeito que não está bem, muitas vezes a gente até vê pelo absenteísmo. Mas algo que pouco as empresas podem perceber é o presenteísmo, que é o sujeito que está lá, mas adoecido, não consegue entregar o que poderia entregar, muitas vezes acaba dificultando até o trabalho da equipe, sem querer, porque a pessoa, quando a gente fala de saúde mental, não é uma escolha. Então, sem querer, ela acaba prejudicando o desempenho da equipe, automaticamente isso afeta o clima. Então, nesse sentido, também é importante a gente prestar atenção. Muito importante. O absenteísmo é, no caso, a ausência daí justificada com o atestado, então, assim, o problema está ali. Ele já existiu, ele está ali, eu já detectei, e aí, aos poucos, eu vendo o afastamento do colaborador por aquela doença, né? Geralmente, quando começa uma doença de ordem psíquica, psicológica, eu não sei às vezes como eu posso tratar isso, né? Mas aí tu vai acompanhando, aquela minha colaboradora, aquele meu colaborador está com um problema dessa ordem. Só que o presenteísmo, eu acho ele mais preocupante, muito mais preocupante, porque ele ainda não está detectado aos olhos da empresa, que é o quê? A ausência de atenção, de foco por problemas. E aí, quais são esses problemas? Tem um conceito bem simples, assim, sobre o presenteísmo que eu gosto, que é o cara que ocupa uma cadeira enquanto olha para o relógio. Olha para o relógio. Entendeu? Exatamente. Isso é muito comum. E um dado de força de trabalho mundial que fala de presenteísmo, de certa forma, que a Gallup vai chamar de engajamento, desengajamento, a cada 10 pessoas que você tem na sua equipe, só 2 são engajadas. São focadas. O resto não. 80% não está. O número é bem alto. É algo que as empresas precisam olhar. E a gente até trouxe no primeiro episódio um dado que é de 2020, não é o dado mais atual, mas é a pesquisa mais atual que se tem, que no Brasil estima-se em 78 bilhões de dólares o prejuízo com presenteísmo e absenteísmo.
Os dois Sim, juntos, os dois. mais 78 bilhões de dólares, é muito. Mas o presenteísmo, dentro desses 78, eu tenho certeza que é um número expressivamente maior. Aham, Digamos, sem né? Sem Porque é dúvida. o que eu digo, o absenteísmo ele está ali, materializado no atestado, né? Na justificativa, né? Que não pôde. Agora, o presenteísmo, nós vivemos isso nas nossas profissões. Então, ainda mais um colaborador. E o que mais me preocupa é o risco do acidente. Isso. Que a pessoa que risco do mentalmente acidente. não está Não bem, está bem. muitas vezes ela está mais desatenta, e se ela trabalha num setor de risco. Indústria, com uma máquina, Exato. né? E com máquinas que têm um alto risco, caso falte a atenção, que é o mínimo que deveria ter, Exato. aí o problema é maior. Então, o presenteísmo me preocupa muito mais e eu acho que ele tem muita ligação com a saúde mental. Porque o colaborador sem foco, que a gente também não vai cobrar o 100% do foco, não é disso que a gente está falando. A maior parte do tempo do trabalho desligado, tá em outro, não, eu digo em outro mundo, a gente diz, foca nisso, presta atenção nisso, dá o retrabalho, isso é perda de dinheiro, tanto para a empresa, muito mais, e para o colaborador. Por quê? Não vai entregar o que precisa entregar, e daqui a pouco ali na frente talvez seja desligado por uma coisa que não apareceu. Você falou sem contar ali na frente, quer dizer, se você previne, você não deixa piorar, Não precisa. né? E o nosso foco é o cuidado. É o cuidado. Então, é óbvio que o lucro é necessário, a gente Sim. está numa economia em Com que certeza. o lucro é necessário. Mas se você cuida, você evita o sofrimento e ainda lucra. E ainda Então, isso lucra, acho que é o com qualidade. importante. Exato. Que é o que a gente fala, lucro com propósito. Com propósito. Então, fala, ganhar dinheiro é importante, sim, mas a forma como a gente ganha faz diferença. Com certeza. Né? Doutora, se uma empresa hoje negligenciar os riscos psicossociais, o que pode acontecer na prática? Hoje, agora com o adiamento, né, com a prorrogação da medida, as penalidades não vão ser aplicadas em razão da NR1. Tá? Porque o que aconteceu? Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a NR1 foi mantida para entrar em vigor agora, porém, as penalizações iam acontecer só em 2026. Agora, semana passada, na sexta-feira, foi de fato prorrogado o início, a vigência dessa NR1. Então, claro, em relação aos riscos psicossociais, então as penalizações e fiscalizações vão ocorrer após 2026. Porém, eu entendo que as empresas já deveriam estar adequadas, até porque já existe a NR17. Eu ia falar. A NR17 ela já precisa estar, só que o risco psicossocial, o nome ali, ele veio novo, digamos assim. Explícito. Explícito, Na NR1. expresso. Uhum. Porém, os cuidados têm que ser tomados. E o que acontece? A tua pergunta, o que vai acontecer se a empresa não se adequar? Obviamente, ela vai sofrer uma fiscalização de um auditor fiscal do trabalho, ele vai fazer uma avaliação. Hoje, todas as empresas têm que ter um PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, sabemos disso. E quem que não precisa? Até é importante a gente falar aqui que as únicas pessoas, CNPJ, digamos assim, quem tem um CNPJ, que não precisa de um PGR, são os microempreendedores individuais, MEI. Tá? Mas que Então, se ele prestar um somente serviço para uma empresa que possa vir a ser cobrada, por isso ele tem que estar adequado também? Ele tem que estar adequado, mas o PGR, eu digo, Sim, o programa, precisa, o ele tá documento, isento. somente Tá. isso. Agora, microempreendedor individual, as microempresas, empresas de pequeno porte, tá? Somente o MEI que não precisa. As microempresas precisam, empresas de pequeno porte precisam. Então, todos têm que estar adequados, salvo aquele, mas ele tem que estar o quê? Munido de informações, caso ele precise, para o tomador do serviço dele. Então, em maio do ano que vem, a fiscalização vai ver se você mensurou, né? Tá incluso aí no teu PGO, se você construiu um PGR e se você tá fazendo ações convergentes com os dados sensíveis dos riscos psicossociais dentro do teu negócio, da tua característica de atividade econômica. Exato. Mas vale lembrar, como a doutora falou, que a NR17, que vai falar de ergonomia física, de ergonomia cognitiva, que envolve questão psicossocial, e de ergonomia organizacional, que entra inclusive a questão da comunicação, ela já existe, Já então existe. não tem muito o que ser discutido, né, doutora? Sempre estivemos na iminência de sofrer as fiscalizações. Eu digo, pode acontecer a qualquer momento. Ontem um cliente meu recebeu a visita de um auditor fiscal, não relacionada à NR1, mas relacionada às outras NRs, né? Em especial a de EPI, de entrega de EPI e tudo mais. Então, assim, nós sempre temos que estar atentos à observância da legislação.
seja ela uma norma técnica, seja ela uma legislação mais abrangente, enfim. Só que, se não cumprirmos, como eu estava falando, chega o auditor fiscal do trabalho, vai fazer uma visita, vai te pedir uma série de documentos, tu deves apresentá-lo. Caso tu não tenhas, vamos pôr a partir do ano que vem, né? Que no teu PGR não conste ali os teus riscos psicossociais daquela função específica, seja do setor administrativo, aí tu vai setorizar, né? O teu PGR vai aparecer tudo que vai haver de riscos para o teu colaborador. Não havendo isso, tu pode sim ser penalizado. E tem muitas empresas, não as minhas, porque eu tento colocar isso na cabeça deles, não esperem a multa, porque muitas empresas eu já vi empresas dizendo assim, eu acho que vale mais a pena receber a multa a ter que gastar com isso, com aquilo, só que nós estamos falando de pessoas. Exato. Nós estamos Não falando é de só o pessoas. dinheiro. Não é só o dinheiro. E graças a Deus, os meus clientes, que eu digo, né, que eu atendo, a gente consegue ter essa boa conversa, porque eles realmente, eu faço vê-los que o empregado em si, ele faz a diferença. Cada um faz a diferença. Então, nós temos que ter esse cuidado. Óbvio, há exceções, mas o nosso objetivo sempre foi trabalhar disso, porque eu digo, gente feliz não incomoda, eu digo como um todo. Então, o empregado feliz pouco vai te incomodar. Ele vai trazer problemas específicos, mas não como um todo e generalizar e fazer, como a Letícia tinha mencionado ali na outra pergunta, de como é que eu vou detectar se isso não está sendo uma má intenção? Exato. Porque aí tu fala, não, aquele cara é sério. Ele sabe que a gente trabalha por ele, dificilmente ele vai tentar, digamos assim, te prejudicar no outro sentido, sabe? Eu acho que isso é muito importante. É o dia a dia, e eu reforço, são os líderes. Eu acho que a gente tem que focar nos líderes para que eles passem essa imagem, esse cuidado e essa preocupação da empresa. A gente vai ter um episódio especial falando sobre o papel da liderança nesse processo que a gente sabe que é fundamental. É fundamental. E aí, aproveitando falar então, já que nós falamos desse adiamento, dessa prorrogação, que é um tempo, de alguma forma, para as empresas se prepararem, se anteciparem, e a nossa audiência, obviamente, tem empresas de todos os portes. Principalmente para aquelas empresas ou menores ou de médio porte, que ainda não têm estruturado PGR, o que você recomenda que ela comece desde já a fazer? Qual é o meu primeiro passo? Porque eu ainda não estou adaptado, adequado, o que eu devo fazer? Certo. Eu penso o seguinte, existem profissionais específicos que atuam nisso. Vão ter empresas que já são prontas com vários tipos de profissionais, que ali dentro tu já vai ter um médico, tu vai ter um engenheiro de segurança do trabalho, tu vai oferecer um técnico de segurança para aquelas empresas que não precisam ter diariamente um técnico, eles vão oferecer esse serviço. Então, a minha recomendação para as empresas é que elas se atentem às exigências da lei, façam uma breve leitura da NR1, porque eu digo assim, porque o sócio vai lá e eu vou contratar um advogado, ele vai ler, mas eu gosto que ele entenda o que ele tem de obrigação. Então, ele procure uma empresa específica, um profissional que ele tenha confiança para contratar e colocar dentro da empresa dele esses ajustes que precisam, tá? Independentemente do porte, existem profissionais que atendem vários portes de empresa. Então, ele precisa procurar uma empresa específica de segurança do trabalho, certo? Que faça essa análise, que emita os PGRs, que façam os laudos necessários para detectar o problema da empresa dele. Aí ele vai estar ali ajustado, digamos, administrativamente, todo completo com a documentação necessária. Se houver uma fiscalização, ele vai apresentar. Esse é o meu PGR, são os meus setores, são esses, o risco é aqui, é ali, independentemente do tamanho dele, ele precisa. Então, contratando profissionais dessa área, aqui em Criciúma temos várias empresas, vários clientes meus trabalham com empresas diferentes, eu gosto de me reunir com elas, porque eu sempre digo que a gente aprende um pouquinho com cada profissional. Então, a gente vai vendo os perfis e, às vezes, não vai ter um custo muito alto, que a preocupação realmente é o custo, vou ter que gastar com isso, porque não vai ser uma manutenção, ele vai contratar, ele vai ter todo esse jogo de documentos, que eu digo assim, que realmente vai ter que atualizar, né, todo ano, ele vai precisar fazer, mas é um ganho para o empregador. É um investimento, eu diria. É um investimento, é verdade. Antes da Letícia fazer a próxima pergunta, acho que é importante a gente lembrar que esse podcast tão fundamental para discutir esse nosso tema já nasceu com apoiadores, acho que é importante a gente valorizar os nossos apoiadores, a Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que acredita no desenvolvimento de pessoas e comunidades, e também o Plano de Saúde São José, que é referência em cuidado, confiança e bem-estar. Muito bom lembrar aí dos nossos parceiros, né? Doutora, quais documentos, registros e ações, né, podem proteger a empresa num caso, por exemplo, de litígio? Sabe por que eu penso ser importante essa pergunta? Tem empresas que têm softwares, por exemplo, de gestão
E você traz muito o papel do líder. Então, vamos imaginar que o líder registre os feedbacks. Isso é uma prova, vamos dizer assim, serve como uma característica nesse caso, de que eu conversava, que eu me interessava, que nós tivemos X registros de conversa. Então, pensando na prática, lá no dia a dia, trazendo o papel do líder, isso serve também ou tem outros documentos? Entendo que sim. Eu sou uma advogada que eu gosto de registrar tudo. Eu sempre digo, né? Quanto mais provas tivermos, mais eficiente vai ser a defesa que a gente vai fazer. Ela vai trazer para o juiz, porque também a decisão é totalmente subjetiva, né, do Poder Judiciário. Sim. Então, não tem como eu dizer que tal juiz vai entender dessa forma, mas nós já temos um norte de como fazer, e eu digo assim, documenta, aconteceu isso, documenta, pede para o colaborador assinar, ele veio te procurar, não vou documentar, mas vou registrar, vou fazer um dossiezinho, porque fica mais fácil na hora, falando agora como advogada, de apresentar uma defesa. A gente sempre tenta evitar o litígio. Tenta, mas muitas vezes não dá. A pessoa pode sair descontente e daí saindo da empresa promove uma ação judicial e vai pedir o dano moral por um assédio moral, porque ele tratava com grosserias, com palavras, falava em tom mais alto. E aí eu digo, mas tinha reclamação? Não reclamava. Óbvio, se não houver reclamação, não vai ter como anotar. Agora, se houver esses registros dos líderes perante ali o recursos humanos, eu digo, porque às vezes a empresa não tem condição de ter um RH e mais um setor pessoal. Exato. Sabe que muitas vezes o setor pessoal é externo, então vai botar uma pessoa ali de recursos humanos para acolher o colaborador, mas tem uma forma de documentar. Toda vida tem uma forma de documentar. Seja física, anotando, botando dentro da pastinha do empregado, ou seja até no sistema, colocando algumas observações. Isso eu acho de suma importância para a parte jurídica, agora falando para a defesa da empresa, né? Lá no Poder Judiciário, eu apresentar uma contestação com vários detalhes, eu acho de suma importância para o resultado. Eu acho que esse é um grande desafio da NR1, porque as doenças, os transtornos psíquicos, em geral, eles são multifatoriais. Então, essa questão de provar o nexo, qual foi a causa real do adoecimento mental daquele sujeito. Pode ser, sim, que seja apenas uma questão do trabalho, mas como é multifatorial, é provável que não seja apenas isso. Eu acho que isso vai ser um desafio para a justiça como um todo. Vai ser um desafio, e foi bom tu ter falado da causa direta, porque a gente ainda trabalha não só com a causa direta, como a concausa. Uhum. Com uma concausa. Então, às vezes, a causa direta é o filho adoecido, é a perda de um ente querido. Então, aquilo vai desencadear uma doença de ordem, né, emocional, que afete a saúde mental do colaborador, só que aquele trabalho, ele acaba prejudicando ainda mais. Então, vai existir uma concausa, vai ter esse nexo, e aquilo também vai prejudicar a empresa. Então, como podemos evitar isso? Como podemos minimizar isso? Ninguém vai ter a fórmula mágica. Tanto que eu faço reunião com uma equipe de segurança do trabalho, faço com de outra empresa de segurança do trabalho. Quais são as tuas ideias? A gente pergunta. Porque é tudo muito novo. E justamente porque a saúde mental, ela não aparece. Uhum. Ela é silenciosa. E ela se agrava, às vezes, de forma muito rápida, que a gente pode perder o controle. Então, se não houver esse cuidado, esses registros de documento, tu acaba... Não, mas esse colaborador nunca veio, nunca me procurou. Opa, então eu acho que o problema não é aqui. Porque ele nunca sinalizou nada referente a esse líder. Esse líder não tem problema com nenhum outro colaborador. Então, vamos cuidá-lo. Porém, vamos observar se isso não é extra-empresa. E aí, como que a gente pode fazer isso? Às vezes eu digo assim, como é que estão sendo os afastamentos dele? Porque a gente não exige, né, o código identificador da doença, mas assim, é porque é F31, é F41, é transtorno de bipolaridade, é uma crise de ansiedade, enfim, tem vários tipos, né, de doenças que a gente poderia elencar e também linkar com problemas de ordem mental. Aí eu vejo, não, ele não tem se afastado, não, ele se afastou aqui, a Covid, teve a época do Covid, teve muito afastamento de Covid, depois não teve nada. Será que esses afastamentos, será que se realmente essa doença não veio desencadear um problema de ordem mental? Eu, advogado, como eu vou saber disso? Uhum. Por isso que o cuidado, os registros são de suma importância para a gente fazer um relatório e dizer assim, olha, acho que aqui nós pecamos. Ele se afastou várias vezes, ninguém observou que ele estava com um problema de ordem emocional dentro da empresa, foi chamado para conversar e o encarregado, porque a gente fala encarregado, às vezes tem um líder, às vezes tem um gerente, e o encarregado, não mencionou nada, Paula, estava tudo certo. Aí eu penso, opa, então talvez o problema não seja aqui.
mas é um trabalho de formiguinha. Eu digo, cada caso é um caso específico. Eu não consigo dizer assim, ó, essa fórmula, tá, pessoal? Segue aqui esse roteiro e aqui vai. Deu. Não tem como eu fazer. Cada caso, assim como o profissional da saúde, o médico do trabalho contratado, por exemplo, dessas empresas que eu mencionei, eu sempre prezo, né? Eu respeito muito os médicos que fazem esse atendimento e eu sempre gosto de trocar figurinhas com eles. Gente, façam uma anamnese bem completa. Eu não vou ver. Eu só vou analisar uma anamnese no caso de uma ação judicial. Mas e se ela não tiver totalmente completa? Olha, relata que tem problemas familiares, não tem o pai, não tem a mãe, porque cada um tem a sua dor, não é? E se uma anamnese vier completa, às vezes eu consigo aproveitar. Para um caso desse. E depois eu vou relatar para vocês, se ainda tiver um tempinho, um caso que eu tive parecido com esse. Só quero pontuar que não há fórmula mágica também, porque até o próprio perfil das empresas e dos colaboradores dela é muito variado. Tem empresas com mais mulheres, com mais homens, pessoas mais jovens ou não, e isso é tudo fator que vai configurar uma realidade específica. Então, por isso que é desafiador. É complexo. Eu ia perguntar se existe alguma atividade econômica que entra num ranking de fiscalização. Por exemplo, as instituições financeiras, primeiro. Metas. Telemarketing. Existe alguma pré-determinação? Ainda não, mas vai existir, logo em breve vai existir. A gente já sabe, né, que as instituições financeiras, em razão das metas exigidas, o número das doenças relacionadas ao burnout, que todo mundo fala, é muito das instituições financeiras, né? Eles têm metas desafiadoras e eles acabam ficando doentes para o cumprimento dessas metas e acabam refletindo, às vezes, nos problemas familiares e acaba gerando o maior número de ações trabalhistas, né? Hoje eu diria que ainda as instituições financeiras são as mais visadas. Apesar de que já melhorou bastante, as cooperativas já trouxeram essa leveza, né? Pelo menos quando eu converso, e às vezes com colaboradores, eles dizem, nossa, é um mundo diferente, o pessoal acolhe e tal. E a gente preza por isso. Eu tenho certeza que isso também vai mudar em todos os ramos das profissões ali que eu digo, e até chegar nessas instituições maiores, eu tenho certeza que elas já estão com outras visões nesse aspecto. Você já trouxe aí várias pistas, várias informações, mas sendo bem direto, assim, como é que o setor jurídico pode apoiar o RH e líderes e gestores na implementação de ações preventivas de saúde mental, que é o foco desse nosso tema? Em primeiro momento, eu digo assim, que é a proximidade. Tem que se aproximar desse setor, tem que ir, tem que instruir, tem que dar ferramentas jurídicas, né? Porque, claro, eu não tenho conhecimento técnico, que eu digo assim, num técnico de segurança do trabalho, junto com o engenheiro de segurança do trabalho e o profissional do RH, que com certeza tem, né, ali eles tentam passar para a gente as necessidades que eles veem, mas o jurídico ele tem, eu vejo, nós somos obrigados a fornecer a legislação, essa troca de informações diárias, porque não é uma solução mágica, como a gente falou. Então eu vejo o nosso papel como procurador da empresa, como advogado, é se aproximar do setor, tirar as dúvidas diárias. Doutora, aconteceu isso, você acha que pode acontecer se ela vir a reclamar disso? Pode acontecer, vamos lá, vamos questioná-la. Ela quer conversar pelo WhatsApp, às vezes assunto de ordem pessoal tem que ser tratado pessoalmente. Então eu sempre tento orientar o RH, olha, chama até a empresa, vamos conversar, vamos escutar, qual é o histórico desse colaborador, e a gente tem que munir então de informação da legislação, tá? E da própria jurisprudência, porque nós vemos que a jurisprudência nos ensina muito, ela traz soluções do dia a dia, de outros casos. Então eu digo, olha, eu tive um caso parecido que eles julgaram dessa forma, mas houve um voto divergente, esse aqui está entendendo dessa forma. Então eu sempre respondo, olha, a corrente majoritária, o que eles estão entendendo, na maioria é isso, mas vamos cuidar, porque daqui a pouco se vira, temos que também estar atentos a isso. Então é um estudo e eu digo que a equipe é o que leva ao sucesso, ao resultado positivo de toda essa busca, né? Bacana, e conta pra gente, se for possível, um caso, né, real, sem citar nomes, obviamente, mas que você possa compartilhar até o quanto os dois casos, vamos pensar, negligenciando a saúde mental e as consequências para a empresa, e aquele caso que eu perguntei assim, a pessoa às vezes tem má intenção, o que acontece, né? Como é que a gente muda o jogo? Eu tive um caso que uniram as duas coisas.
O colaborador, ele vinha se afastando e trazendo atestados, e ele autorizava que constasse do atestado F31, que é uma doença, né, por afastamento de ordem psíquica, emocional, enfim. E aí a empresa foi aceitando e tudo certo, e aceitou todos os atestados, abonou, deu a folga para ele necessária. E aí o que aconteceu? Depois desses afastamentos, ele acabou sendo dispensado porque ele não cumpria mais a jornada, ele dizia que ele não tinha que seguir, que ninguém vai mandar eu cumprir horário, isso aí me dá a legislação, enfim. E ele gravou essas conversas e juntou ao processo judicial. Juntando ao processo judicial, eu tive acesso a essa conversa e no caso, o empregador dizia, mas tu tem que seguir a legislação, tu simplesmente não estás cumprindo horário, mas eu estou com depressão. Mas quando tu tivesse, né, infelizmente, a tua doença, nós acolhemos, mas eu ainda continuo com depressão. Então, quem sabe, tu buscas, né, um profissional, a gente pode te contratar um profissional médico da nossa empresa para ele fazer. Não, eu não vou e tudo certo. O que aconteceu? Ele entrou com a medida, saiu, foi demitido, porque ele realmente não estava cumprindo o contrato de trabalho. Aquela parte do afastamento dele, a gente reconheceu, afastou, cuidou, e já fazia, acho que uns 6, 7 meses que ele não se afastava mais. E aí ele não pagava, olha só curioso, o aluguel da casinha da empresa que ele utilizava e trocava os pneus do carro dele. Então, tipo assim, era o que a gente começou a observar? Beleza, vamos respeitar a parte dele emocional que foi afetada durante aquele período, porém ele começou a mostrar sinais que já não tinha mais o problema com a doença. Aí já era comportamental, entendeu? E aí ele já não cumpria horário, ele já não estava pagando o aluguel para a empresa, estava trocando os pneus do carro dele, e aí o empregador, antes de demitir, perguntou, cara, mas tu não estás nem cumprindo o teu papel de pagar mas eu precisei trocar o pneu, enfim, tudo isso eu fiquei sabendo depois da ação judicial, obviamente, porque ele fez questão de juntar os autos. Tudo bem. Fizemos a defesa, chegou no resultado, o juiz entendeu que a dispensa foi discriminatória, porque ele estava com uma doença. Só que ele não tinha atestado, o demissional foi apto, foi tudo perfeito, ele não teve mais afastamentos recentes. O que aconteceu? Em primeira instância, perdemos. Eles entenderam que realmente a empresa dispensou de forma discriminatória, porque ele era uma pessoa que ele estava portando uma doença, e ainda que ela não estivesse ali latente nos últimos meses, ele era portador daquela doença que nós tínhamos que ter todo cuidado. Engessa bastante o empregador, porque nós temos que é muito melindroso. A gente não sabe qual é a situação, porque não aparece. Exato. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Beleza. Fomos ao tribunal. Aí, obviamente, com a defesa, nós tínhamos pedido relatório médico dos postos de saúde que ele já tinha comparecido. E, para minha feliz, eu digo surpresa, porque a gente sempre tem a esperança de ganhar no tribunal, mas o tribunal reverteu a decisão de primeira instância e atentou-se para os exames feitos nos postos de saúde que eu tinha juntado, obviamente, no tempo, né, e prazo devido, que era com a contestação, em que aparecia as anamneses dele, que dizia problemas de ordem familiar, não se dá com os pais, usuário de drogas há tantos anos, tal. Então, era um conjunto de fatores que não eram relacionados ao trabalho. E eu tive essa felicidade de ler essa decisão quando eu disse, meu Deus, eu não acredito que a gente conseguiu reverter. Porque a gente tem sempre uma esperança, mas é difícil às vezes tu fazer com que o julgador, o desembargador, digamos assim, leia com toda atenção todos os detalhes do processo. Ele sabe que ele tem que fazer, na maioria das vezes eles fazem, mas eram linhas, pequenas linhas, ele se ateve a isso e reverteu, dizendo que a doença, a rescisão não foi discriminatória, que ele não estava doente no momento da saída, não mandou reintegrar e tampouco pagar a estabilidade caso ele não fosse reintegrado, né? Então ali foi uma vitória. Eu disse assim, eu fiquei muito contente porque eles de fato atentaram-se aos detalhes que a gente preza tanto durante a nossa assessoria, porque tu tem que estar atento no dia a dia, porque o resultado vai ser lá na frente, né? E, de novo, a importância dos registros, né? De todos os lugares que tem dentro desse ecossistema das empresas que envolve a vida do colaborador de uma maneira geral. Verdade, isso aí fez a diferença. Porque estamos lidando com seres humanos, é óbvio que esse é uma exceção, não, mas foi a gente um caso sabe, específico, a né? gente sabe que acontece, né? Tem trabalhadores muito bem intencionados, mas também tem os mal intencionados, assim como as empresas também. Então a gente está querendo promover que todos consigam Não, com certeza, esse foi um caso específico e curioso, né? Exato. Que é muito importante também, muito porque importante. é um risco que as empresas passam a correr. Estamos caminhando
para o momento final aqui da nossa conversa, muito rica. E a gente quer fazer uma espécie aqui de ping-pong para você. Pode ser? Com umas perguntas rapidinhas. Vamos lá. Vamos lá, um mito jurídico sobre saúde mental nas empresas. Achar que nada vai acontecer, que não vai haver penalização, que não vai haver fiscalização. O erro mais comum nas empresas. Não fiscalizar. Faltar de atenção e achar que o colaborador não está não está tendo problema e deixar de fazer com que a RH não diligencie nesse sentido. Uma atitude simples e que faz diferença. Atenção ao presenteísmo. Acho que faz grande diferença. O que te faz continuar acreditando no direito como ferramenta de transformação? É que eu acho que o direito como um todo, né, nós operadores como advogados, o Poder Judiciário como julgador, enfim, eu acho que atentando para a saúde mental, digamos, falando só especificamente da NR1, nós vamos formar cada vez mais cidadãos de bem, buscando sempre a verdade, a vontade de crescer, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer estar aqui no mundo para não produzir, para não trazer resultados, e eu vejo o Poder Judiciário, o direito, com a legislação, visando isso. Não somente cobrando das empresas, né, mas fazendo com que as empresas tenham essa visão para colocarmos na sociedade e mantermos na sociedade bons cidadãos, sejam como empregadores, como empregados, enfim, incentivadores aí de uma sociedade justa e saudável, né, em todos os sentidos, em especial em saúde mental. É o que a gente busca e é o que a gente está buscando com essa série de conversas que nós estamos promovendo aqui, porque o que a gente enxerga hoje, não só nas empresas, mas no mundo de maneira geral, são índices bastante preocupantes de saúde mental. E pessoas adoecidas não conseguem trabalhar bem, e a gente sabe que o trabalho é o que move o mundo. É o que move, é então, necessário. A gente precisa estar bem para sofrer menos como sociedade e para gerar riqueza e bem-estar para todos. Verdade. É isso. É isso, doutora Ana Paula, muito obrigado pela sua agradeço. presença. Essa conversa foi muito rica e eu espero que muitas pessoas do setor jurídico e também de RH, líderes, gestores de maneira geral, possam escutar você pela sua experiência e, de fato, tomar atitude, porque nós falávamos há pouco que foi prorrogado, tem 1 ano. Para que não deixem para fazer todo esse trabalho lá na frente, em cima da hora, correndo o risco de ser fiscalizados, multados, penalizados. Eu falei, saiu em agosto do ano passado, né? Eu falei, gente, não vamos deixar que isso só no ano que vem, ou seja, vai ficar para o outro ano, vamos acelerar. E graças a Deus, os meus clientes já estão bem ali organizados nesse sentido, que bom. Excelente. E se você está ouvindo essa conversa, você que atua com gestão de pessoas, RH, liderança, esse é um convite para todo mundo agir com mais consciência e menos improviso. Prevenir é sempre mais barato e mais humano do que remediar. E para você que está aqui conosco, compartilhe esse episódio com colegas da área jurídica, líderes, empresários, profissionais da área de recursos humanos que precisam entender que saúde mental também é questão jurídica. E este foi mais um episódio que chegou até você com o apoio da Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que acredita no desenvolvimento de pessoas e comunidades, e também do Plano de Saúde São José, que é referência em cuidado, confiança e bem-estar. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, fico à disposição e vamos aí fazer um mundo cada vez melhor e mais saudável de forma mental para os nossos colaboradores. Todos juntos. É isso aí. Tchau, Obrigada. tchau.